Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai trabalhar o capítulo 6, tá lá na página 112. A gente vai falar um pouco das paisagens naturais do continente africano. A gente, nessa primeira aula, vamos iniciar sobre dois aspectos físicos do continente africano: o relevo e a hidrografia do continente. Vamos começar pelas principais características. A África, tá? É bem importante a gente destacar que ela é um continente africano e não um país. Muita gente confunde essa informação, principalmente pela questão da África do Sul, que é um país importante dentro do continente, mas o continente africano como um todo abrange 55 países. Então, por isso, é um continente e não um país. A África é o terceiro maior continente do mundo. Possui cerca de 20% de todas as terras do planeta. Além disso, o continente é banhado pelos oceanos. A oeste, o Oceano Atlântico. A leste, pelo Oceano Índico. A sudeste, pelo Mar Morto. E ao norte, pelo Mar Mediterrâneo. Aqui eu coloquei para vocês visualizarem, pessoal, um mapa mundi com destaque para a África, para o continente africano, tá? A gente, então, vai perceber que esse continente ele é muito diverso, tem uma longa extensão territorial e isso vai permitir que ele tenha uma diversidade muito grande. Aqui nesse segundo delimitação, a gente consegue ver um mapinha da África, a composição dos 55 países e algumas linhas imaginárias, como o Trópico de Câncer, a linha do Equador, tá? E o Trópico de Capricórnio. E também a gente consegue visualizar aqui o meridiano de Greenwich, que está passando bem nesta linha aqui que vocês estão visualizando. Desta forma, a gente consegue perceber o quê? Que o continente africano, ele possui terras nos 4 hemisférios do planeta. Quais são os hemisférios? Hemisfério sul, hemisfério norte, hemisfério oriental e hemisfério ocidental. Desta forma, é o único continente que apresenta território nos 4 hemisférios do planeta, certo? O relevo, pessoal, a gente vai perceber então que o relevo africano vai ter um predomínio de planaltos e maciços antigos. O que são maciços antigos? Os maciços antigos também são chamados de escudos cristalinos, ou seja, é uma estrutura de rocha antiga que dá origem, por exemplo, a ferro, cobre, a alumínio. Isso nos explica também a questão da colonização do território africano, né? Então, os europeus se viram atraídos por esse continente pela grande disponibilidade desses recursos que a gente acabou de citar. As planícies, são limitadas ao litoral e às margens dos rios. Então, como vocês já sabem, as planícies são as áreas mais baixas do relevo, com altitudes inferiores a 200 metros. E a gente também tem na composição do relevo as falhas tectônicas, que são os lagos tectônicos. Os principais lagos tectônicos que a gente vai ter ali no continente africano é o Lago Vitória, tá? E o Lago Tanganica. São os principais lagos. O Kilimanjaro, que vai ser um ponto bem importante, é o ponto de maior altitude na África. O Quênia também, que vai abranger uma falha tectônica. E as cadeias montanhosas, Drakensberg, ao sul, e a cadeia do Atlas. Nesse mapinha, pessoal, a gente consegue visualizar a questão do relevo e as áreas de maior altitude, as áreas mais altas, são representadas pelas cores mais fortes. Então, a cadeia do Atlas, o Planalto da Etiópia. Então, as áreas mais altas do relevo são as cores mais escuras e as áreas mais baixas do relevo vão ficando ali com a coloração um pouco mais clara. Vamos iniciar então agora a divisão, né? Então, os planaltos, pessoal, e como a gente sabe, o que significa planaltos? São as áreas suavemente onduladas.
que são formadas por desgastes da erosão ao longo do tempo geológico. Então, os planaltos, vocês percebem que não tem uma delimitação muito definida, justamente por esse processo de intemperismo que vem ocorrendo ao longo das eras geológicas e é uma mudança constante aí no relevo. As planícies litorâneas, como a gente já falou, né, anteriormente, são as áreas planas com altitudes inferiores a 200 metros em relação ao nível do mar. É formada principalmente pela deposição de sedimentos, tanto sedimentos marinhos como sedimentos de rios. As áreas montanhosas. Essa imagem aqui a gente consegue perceber que a gente vai ter a cadeia do Atlas, vai ser, né, representado nessa fotografia aqui panorâmica. Observe, pessoal, que no topo da montanha nós temos gelo. Isso acontece porque quanto maior a altitude, menor a temperatura. Então, nós sempre no alto das cadeias de montanha, a gente vai ter aquele gelo eterno, porque como as temperaturas acabam sendo mais baixas, permanece o gelo ali nessa superfície. As depressões. O que são depressões, pessoal? São áreas relativamente mais baixas do que aquelas que estão ao seu entorno. Então, a gente vai perceber que a gente tem uma depressão bem importante aqui representada no continente africano e a gente consegue ver essa imagem aqui das placas tectônicas e a gente se pergunta, parece que está tendo uma separação. Por que ocorre essa separação? Existe duas placas tectônicas que estão em movimentos divergentes, ou seja, elas estão se separando, causando essa falha tectônica que vocês conseguem visualizar aqui. Então, desta forma, os rios da região, eles acabam sendo direcionados para essa área e formando os lagos tectônicos. Isso acontece porque, pessoal, as placas se movimentando, né, no caso em sentido contrários umas às outras, vai formar essa fissura. Então, essas fissuras vão fazer com que as áreas se tornem mais baixas e os rios acabam se deslocando para estes locais, formando esses lagos tectônicos. Aqui nessa imagem de satélite a gente consegue visualizar bem o Lago Vitória e percebemos que ocorre o quê? O desvio do canal dos rios, justamente por essa questão da baixa do relevo, tá? No fundo da imagem a gente consegue visualizar o deserto do Saara, certo? Aqui a gente consegue visualizar a cadeia do Atlas, mas o mais importante para a gente visualizar é o Lago Vitória. Vamos à questão da hidrografia agora, gente. A África possui inúmeros rios, mesmo tendo grandes porções de desertos, né? 2 desertos importantes, a gente vai ter rios muito importantes no território africano. Os principais rios são o Rio Nilo, como vocês estão vendo aqui. O Rio Nilo é um rio de planície e corta o deserto do Saara, como vocês estão visualizando aqui na imagem. Em extensão, pessoal, o Rio Nilo é o maior do mundo, tá? Só que em volume de água, o Rio Amazonas vai ganhar do Rio Nilo, tá? Então, o Rio Nilo é o mais extenso, porém, em volume de água, o Rio Amazonas vai ser o primeiro. O próximo rio que a gente está visualizando aqui nos slides, pessoal, é o Rio Congo. Este rio está localizado no centro do continente africano, próximo à linha do Equador, tá? Sua foz, ela vai desaguar no Oceano Atlântico, como vocês estão visualizando aqui, tá? Ele é um rio de planalto, ou seja, é um rio que possui muitas cachoeiras. O rio Níger, outro rio importante do território africano, é um rio de planície, certo? E é um rio muito utilizado para transporte. Então, é um rio calmo e isso vai favorecer a utilização para a navegação, tá? O próximo rio, pessoal, é o rio Zambeze, tá? Esse rio, pessoal, está no sul do continente. Ele vai estar principalmente no território do Moçambique. Então, o rio Zambeze, pessoal, vai ser um rio que ocupa grande parte desse território e tem um grande potencial hidráulico, ou seja, é utilizado para geração de energia elétrica. Outro rio importante é o Rio Orange. Esse rio vai receber essa denominação, né,
é conhecido como Rio Laranja, justamente pela coloração do solo que passa nas regiões por onde ele percorre, tá? Então, esse solo com a coloração laranja vai dar origem ao nome do rio, que é o Rio Orange. Então, pessoal, seria isso, né, na aula de hoje. Vocês vão perceber que agora vai fazer uma retomada dos slides. Vão passar todos os slides aí na tela de vocês. Então, assim vocês conseguem fixar melhor o conteúdo. Então, até a próxima aula. Nos falamos. Um abraço.